Oi, meu nome é Gisele, eu sou psicóloga, mestre em psicologia e este é um canal de psicologia fenomenológica e existencial. Seja muito bem-vindo! Se você ainda não conhece a fenomenologia existencial, eu tenho uma série de vídeos aqui no canal explicando o que é a Fenô, desde uma forma mais geral até os conceitos mais específicos. Então, eu sugiro que você dê uma olhadinha nesses vídeos para a gente poder falar a mesma língua e se entender neste episódio, tá bom? Bom, esse é o primeiro episódio de 2024 e eu desejo um feliz e sereno ano para quem me acompanha aqui no canal. Que você se aproprie cada vez mais do seu poder ser e se realize, tá? E eu já vou começar o ano com um assunto bastante controverso aqui no reino da psicologia, que é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um tema controverso aqui, porque é um assunto que vai envolver uma série de temas que ainda são muito polêmicos aqui para nós. E acho que sempre vão ser. A começar pela questão da prevalência da ideia de que o TDAH é um problema individual e que deve ser medicalizado. Por conta dessa ideia, nos últimos 20 anos, a gente tem visto muita criança, inclusive as menores de 6, com 3, 4 anos, tomando tarja preta. E não se trata só disso. Na verdade, medicar criancinha com tarja preta é a ponta de um iceberg que vai envolver desde como a gente tem lidado com as nossas diferenças, como a gente tem lidado com a nossa indisciplina ou quando a gente não consegue atingir um padrão, até a questão da indústria farmacêutica e do quanto a gente tem sido estimulado por ela o tempo todo a medicalizar os sofrimentos naturais da vida. Então, veja que o fenômeno do TDAH ele é muito mais profundo e extenso do que muita gente pode imaginar. Para o DSM-5, a característica essencial do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento da pessoa. E se você for ler com cuidado o que está lá, você vai ver que do ponto de vista deles, o TDAH é um problema médico e individual. E aí tem mais. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o tratamento do TDAH deve ser multimodal, ou seja, para eles o tratamento envolve uma combinação de medicamentos, orientação aos pais e professores, além de técnicas específicas que são ensinadas ao portador. Para eles, a medicação, na maioria dos casos, faz parte do tratamento. A psicoterapia que a Ábida indica para o tratamento do TDAH é a TCC. Segundo eles, não existe até o momento nenhuma evidência científica de que outras formas de psicoterapia auxiliem nos sintomas de TDAH. Falo nada, né? Como eles não apresentam nenhuma menção de onde eles tiraram essa informação, eu acho que fica muito complicado dar algum crédito para o que eles estão falando. Mas, de qualquer forma, não é sobre isso, não é sobre esse ponto de vista tão pequeno e tão reducionista que eu quero conversar com você hoje. Porque as coisas não são tão simples assim. Dá um remedinho, ensina umas técnicas completamente alheias àquela pessoa e pronto, tá sarado. Eu quero e acho que é mais que necessário, nestes casos, a gente ir além dessas descrições, né, neurobiológicas de sintomas, para tentar compreender o que é esse fenômeno de um ponto de vista existencial. Como eu disse agora no começo do vídeo, esse é um canal de psicologia fenomenológica existencial. E do nosso ponto de vista,
É preciso compreender a experiência vivida pela pessoa com esse rótulo, vamos dizer assim, né, de TDAH, para que a gente possa, então, ajudar essa pessoa. Até porque quem trabalha com quem carrega esse diagnóstico sabe que a problemática dessas pessoas diz muito mais respeito às questões sociais, ao trabalho, à escola, aos relacionamentos, do que a uma problemática biológica só do corpo. Para te explicar como a fenomenologia compreende o TDAH, antes de qualquer coisa, eu preciso lembrar que na clínica de base fenomenológica, você pode até me trazer todas as evidências científicas a respeito de um fenômeno, pode até trazer o Papa para confirmar, mas eu só vou acatar essas evidências como sendo verdadeiras para o meu paciente se elas fizerem sentido para ele. Se isso corresponder a algo que se relacione de fato à vida e à existência dele. Não é da fenomenologia dar um veredicto para o paciente vestir e ajudar ele a se ajustar a esse veredicto. Não é sobre isso o nosso trabalho. A ideia é se aproximar ao máximo de como ele experiencia a vida dele. É acolher as frustrações, os desânimos, as dores dele, para encontrar, então, com ele, a partir do ponto de vista dele, como é que esse sofrimento todo está se estruturando naquela vida. A nossa função é ajudar esse paciente a articular o poder ser dele com a existência que tem se apresentado, do jeito que tem se apresentado. É sobre o que você vai fazer com o que te fizeram, com os nomes que te deram, com o fardo, como diz Heidegger, de ter de ser você mesmo. O objetivo é repensar com ele as possibilidades existenciais que ele tem pela frente e não adequar, ajustar ou tentar curar o que muitas vezes nem tem cura. Sob esse ponto de vista, o trabalho vai ser o de buscar compreender o que está limitando, o que está reduzindo aquela existência e está gerando sofrimento. A ideia é que o paciente supere o que chamam de transtorno e que ele lide com isso da melhor forma possível. E não que ele use o TDAH como justificativa para suas questões, para suas falhas pessoais. E isso de usar o diagnóstico de TDAH como muleta é muito comum, tanto em crianças como em adultos. Um exemplo do que eu considero usar o diagnóstico como muleta é o de uma menininha que eu vi no YouTube. Eu gosto muito de assistir vídeos de brasileiros que vivem em outros países. Aí um dia desses, assistindo aqui no YouTube, eu cliquei num vídeo de uma mocinha que mora lá no Japão, que, se não me engano, ela ia mostrar as ruas do interior lá, de uma cidadezinha do interior de lá. E aí, em poucos minutos de vídeo, ela já tinha dito 8 vezes que ela era assim ou assado porque ela tinha TDAH. Então, ela conta que ela se distrai com facilidade, que ela é agitada, né? Que ela tem um monte de problemas por conta disso. Mas a cereja do bolo, que é o que está me incomodando até agora, foi ela dizer que ela não para em emprego nenhum por causa do TDAH. Então, ela diz que ela tem problema com agendamento, que ela não consegue acordar no horário, que ela não presta atenção nas coisas. E então, como no Japão, abre aspas, as pessoas são muito rigorosas, ela diz que ela é sempre mandada embora por causa do TDAH dela. Você acha que isso é uma forma de lidar bem com um diagnóstico? Eu acho que não. Ao contrário disso, o diagnóstico que está cristalizado ali no pensamento dessa moça está fechando as possibilidades dela se transformar, de trabalhar, de poder fazer as coisas. Quando ela diz, eu sou assim porque eu tenho TDAH,
Parece que ela está dizendo que ela não tem saída, porque a situação dela é perene, é para o resto da vida, e que só resta para ela e para nós acatarmos a situação, a condição que ela está apresentando. Mas as coisas não são assim. E a responsabilidade dela sobre o modo de ser que ela vem apresentando? E o envolvimento e o engajamento dela para se transformar, para transformar essa condição? Como é que fica? Por isso que é imprescindível que a gente entenda que a atenção não é um ato puramente cognitivo e desligado de todo o resto. Para a fenomenologia existencial, a atenção não é uma coisa que possa ser medida ou aferida, porque ela é um traço existencial que está diretamente relacionado com a nossa abertura para o mundo, com a nossa intencionalidade, com a nossa temporalidade. Já parou para pensar que é a atenção que clareia e conscientiza a gente da nossa realidade? A atenção seria aqui um modo do Dasein se colocar diante da realidade que se apresenta, podendo se atentar de maneira própria ou imprópria, estando atento ou não a si mesmo. Pensando assim, então a desatenção ela pode ser entendida como um espaço de abertura da pessoa para com ela mesma, como se ela se abrisse para ela e se fechasse para o mundo. A desatenção seria um modo que a pessoa encontrou de se desligar de um mundo, pode ser isso, ao qual ela não se sinta pertencente. No fenômeno do transtorno de atenção, um dos pontos que a gente deve considerar, então, vai ser exatamente essa questão do sentido que o fechar-se em si ou o abrir-se para o mundo tem para essa pessoa. Quais os medos, as inseguranças, os valores que ela tem que pode estar influenciando nessa disposição de clausura. E o que ela pode fazer diante disso? Por isso que não dá para a gente se basear em uma teoria sobre o TDAH para atuar, mas sim na busca para tentar compreender a gênese desse fenômeno na perspectiva do próprio paciente. Para terminar, então, essa conversa de uma forma mais contundente, eu quero trazer um parágrafo que eu encontrei no artigo que trata da compreensão fenomenológica do TDAH em adolescentes, da Virgínia Moreira e da Juliana Lima, onde elas dizem que considera-se importante a relação do indivíduo com as demandas ao seu redor, a forma como ele estrutura e significa a sua linguagem, a relação consigo mesmo e com o mundo, e a forma como reage aos desafios, regras e rotinas que atravessam sua vida. Então, não se trata de eliminar sintomas, mas de ajudar o ser a ser com serenidade. Para que se possa ser de fato, é preciso que se lide constantemente com quem se é, independentemente do diagnóstico que você tenha. Você concorda comigo? É isso então. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e, se puder, participa do clube de membros. Lá você vai ter acesso a posts exclusivos, às referências bibliográficas completas que eu uso para fazer os episódios, e também você vai ter vídeos exclusivos. Inclusive o primeiro já está aqui no forninho e eu vou falar como eu trabalho na clínica com crianças. Para conhecer o clube e participar é só clicar aqui no botão Seja Membro ou apontar o celular, a sua câmera, para o QR Code que está aqui na tela. Eu espero que eu tenha te ajudado aí na sua reflexão sobre o TDAH e que você tenha um grande ano. Um beijo, até a próxima, tchau!